Glória a Deus. Boa noite, igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. É incrível como o Espírito Santo de Deus direciona a gente, né? Pode levar. Deixa aqui depois. E da live. E a palavra mais uma vez se confirma no meu coração com tudo que Deus tem feito aqui neste momento. Como que Deus conduz o nosso espírito. E eu estava falando com a minha esposa, Deus me tomou no carro hoje, voltando da casa da minha mãe passou AVC, e as minhas irmãs, a gente divide os dias de dormir com ela, e Deus só falava uma palavra: relevante, relevante, relevante. Eu falei: meu Deus, por que relevante? E hoje é exatamente o que a gente precisa ser. Será que Cristo morreu por nós à toa? Em vão? Nossas atitudes, nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente fala, as nossas ações, será que tem sido relevante em comparado ao que Cristo fez por nós? Nesse momento que nós estamos vivendo de crise, não que a crise seja algo inexistente na nossa vida, a gente sempre vive com crise em alguma área da nossa vida. Isso eu creio que seja algo normal do ser humano. A gente tem problemas, a gente cresce com um problema, mas isso se tornou algo do âmbito mundial, tudo bem. Mas será que estamos sendo relevantes? Será que a gente está realmente exercendo aquilo que a gente precisa exercer? Talvez você saiba o significado de relevante, mas a gente vai ler depois para você entender a preciosidade que a gente precisa ser nesse momento de hoje. Então abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus, aleluia. É interessante que já tem alguns meses que Deus tem falado comigo o mistério do número 3, e hoje a gente vai falar muito sobre o 3. Até esse versículo a gente consegue entender que tudo na nossa vida ele passa por um processo. Mais à frente da mensagem a gente vai entender por que a gente não pode fugir do processo, por que a gente não pode fugir da provação. Lembrando que Deus não tenta ninguém, está escrito, a tentação vem de Satanás, porque tentação significa algo feito para você cair. Deus não coloca você para cair, Deus coloca você para crescer. Então a aprovação vem com o sinônimo de aprovar você, não só no reino de Deus, mas com relacionamento com Deus. Amém? Marcos capítulo 1, versículo 9 diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré na Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo que, como pomba, descia sobre ele. Então ouviu-se esta voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Parece que não tem nada a ver com o que a gente está vivendo hoje, mas aqui eu creio que seja o início de uma igreja. E aqui são 3 elementos que a gente consegue identificar para ser uma igreja relevante. E por incrível que pareça, eu já tinha iniciado um pouco essa mensagem no meu celular, e eu não tinha lembrado do tema que eu coloquei. 3 coisas essenciais para uma igreja relevante. O Espírito de Deus colocou no meu coração algo que eu nem lembrava, mas já estava no meu coração, no meu espírito. Então a gente precisa entender o que é ser relevante através desse versículo. Uma igreja relevante é uma igreja que tem os céus abertos, a manifestação do Espírito de Deus e a palavra do Senhor. Então a gente precisa entender o que isso tem a ver com hoje. A igreja precisa exercer esses 3 elementos todos os dias. Lembrando o seguinte: quem é a igreja? Nós nos reunimos nesse tempo, mas aqui é onde esses 3 elementos precisam se manifestar todos os dias. Todos os dias que a gente se reúne para esta reunião, para esse momento com Deus, tem que ter o céu aberto, tem que ter a manifestação do Espírito, tem que ter a palavra de Deus. Sem isso não tem como ser exatamente aquilo que Deus quer exercer em nossas vidas. Lembrando que quem passou por isso foi Jesus, e o culto ele é cristocêntrico. Cristo é o centro do culto. Então Ele é o elemento, Ele é o molde. Então se Ele exerceu isso, não é algo em vão. Você vai perceber que é algo muito complicado, de uma forma natural, você entender o agir de Deus, o agir de Jesus e do Espírito Santo. Uma hora você consegue meio que separar as ações entre esses 3, mas quando você olha
três são um só. Você consegue perceber que cada um tem uma função, mas os três são um só. Se você olha para Jesus, você vê o Espírito Santo, você vê Deus. Se você olha para Deus, você vê Jesus, você vê o Espírito Santo. Então a gente precisa viver através desses elementos. Mas será que nós estamos vivendo de forma relevante? Por que eu estou falando isso? Porque em momento de crise, você só tem duas escolhas: em ser relevante ou não. Em momento de crise, você escolhe quem você quer ser, uma pessoa relevante ou não. Parando para pensar, hoje a tecnologia ela tem tomado conta da sociedade, correto? É muito bom, a gente tem Bíblia, a gente tem acesso, a gente está usando a tecnologia. Mas Albert Einstein disse que a tecnologia mataria a humanidade, e isso, consequentemente, já está acontecendo. Por quê? São tantas informações muito rápido na nossa vida. E nós, como seres humanos, a gente tem um pequeno hábito. Se a gente não tem esse filtro, você vê uma informação e toma aquilo como verdade. O sinal abriu, já tem gente buzinando para você. Você está engatando a primeira, já tem gente buzinando para você andar logo. Então a informação tem sido algo muito rápido, mas as pessoas não estão discernindo o que estão falando e nem fazendo. Vamos colocar, como o pastor me ensinou, eu carrego essa frase, apanhei muito por ela: minha culpa, minha máxima culpa. Será que a gente carrega isso na rede social também? Eu vou falar só um pouquinho da rede social, porque é o que acontece. As pessoas têm uma facilidade de julgar, mas uma demora de raciocinar, de filtrar, de perdoar. Você vê tantas pessoas sendo Deus na rede social, sem uma revelação, sem uma direção de Deus. É só uma informação de um raciocínio humano. E Paulo nos ensina que ele nunca escreveu e nunca chegou perto de ninguém falando de Deus sem a direção do Espírito. Ele coloca até sobre a eloquência. Eu não chego até vós de forma eloquente. O que é isso? O conhecimento, a desenvoltura, a fala. Ele não usa somente isso, não estou anulando a eloquência, mas ele usa o poder de Deus, a direção do Espírito. Repara quantas pessoas colocam algo irrelevante, quantas pessoas escrevem coisas que não têm sentido, é desnecessário, e quantas atitudes das nossas vidas a gente é irrelevante. Na maioria das vezes a gente não pode ser. Mas a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa da direção. E depois a gente vai entender por que Jesus começou o ministério dele só agora. A gente entende que Jesus ele teve algumas aparições quando adolescente, em alguns momentos, mas Jesus começou o ministério dele quando a Trindade se fundou na terra. Foi quando ele recebeu o Espírito Santo. Então a gente precisa entender que a gente só pode dar aquilo que a gente está cheio. Você nunca pode dar aquilo que você tem um pouco ou está vazio, porque senão você vai ficar cego. E a gente vai entender o porquê que a gente precisa ser relevante. Isso é através da prática. Hoje em dia, Deus tem colocado muito no meu coração, principalmente nos devocionais. Deus está expondo as pessoas. Aí você fala, não, Deus não faz isso. Você vai olhar no Antigo Testamento, Deus coloca uma condenação a um povo, que Deus iria levantar as saias e mostrar a nudez deles. Deus estava colocando aquele entendimento como uma punição na vida deles. Hoje você consegue ver quem serve e quem não serve a Deus. Hoje você consegue ver quem está confiante em Deus e quem não está. A gente teve aquela luta sobre a máscara. Eu estava até conversando com a Darlene e Deus colocou no meu coração. Tem muita gente não querendo usar máscara, mas é por uma rebeldia, não tem nada a ver com fé. As pessoas não estão se baseando na palavra, na luz da palavra, elas estão indo de uma forma emocional. Elas estão agindo de uma forma espontânea. Isso é irrelevante. Perceba que quando alguém fala, precisa gerar um impacto, precisa gerar alguma mudança. Isso é ser relevante. Se você não tem o que falar, não tem o que contribuir, fique quieto. Só que isso não tem sido constante hoje em dia nas nossas vidas, também no meio da sociedade. Então a igreja ela precisa cumprir o papel dela. A igreja ela precisa ser relevante. Aí eu falei com o Senhor, meu Deus, o que seria céu aberto? Porque a gente pode trazer vários entendimentos, mas eu pedi ao Espírito Santo um entendimento no contexto dessa mensagem. O que seria céu aberto? Uma palavra simples: obediência. Se você é obediente, os céus se abrem. Se você é obediente, os céus irão se abrir na sua vida. E Romanos 16:19 diz assim: pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Eu nem vou continuar o versículo, só essa frase. A gente não pode ser obediente sem gerar nenhum impacto. Aqui Paulo está ensinando o povo, mas a obediência do povo está envolvendo outras pessoas. Então
Então a nossa obediência, ela tem que ser algo relevante. Todo mundo tem que entender o porquê você está obedecendo, mas principalmente a palavra de Deus. Deuteronômio 11:13 diz assim: se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, seu Deus, e de ouvir e servir de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal e vinho e o azeite. Olha como que esse versículo é um pouco do que a gente está vivendo hoje. A sua obediência, ela vai trazer uma consequência na sua vida que vai afetar outras pessoas. Hoje em dia não tem sido fácil nem você dizimar e ofertar. Hoje é a prova de quem é fiel mesmo. 2 Coríntios 9:6 vai exercendo a sua vida nesse momento. Amém? Abra comigo em Salmos 37, versículo 5. Salmos 37, versículo 5. O pastor até falou esse versículo no momento da ceia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isso é um princípio de obediência. Se você olhar o significado da palavra confiar, é obediência. Só confia quem obedece. Isso está relacionado à nossa fé. Amém? Vamos para os 50:16 agora. Salmo 50:16. Ao ímpio, porém, diz Deus: que direito tens de recitar as minhas leis ou de tomar a minha aliança na tua boca? Tu odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. A obediência não é isso que o versículo está apresentando. Aí você pode ver que o fariseu faz a mesma coisa. Honra o Senhor com os lábios, mas o coração está distante. Então a gente precisa começar a ser relevante até mesmo no relacionamento com Deus. O pastor falou de verdadeiros adoradores. E quando ele disse de você adorar no seu interior, é você adorar aquilo que o Espírito Santo está te direcionando. Isso é adorar em espírito. Adorar em espírito é aquilo que o Espírito Santo direciona a fazer. Um vai chorar, um vai gritar, o outro vai dar glória a Deus. E em verdade é não existir mentira dentro de você. E quando você deu glória a Deus, você não deu glória a Deus porque o irmão deu glória a Deus. E senão isso se torna uma mentira. É isso que a gente precisa entender. Ser obediente não é algo tão simples. Ser obediente tem que ser algo muito verdadeiro. Amém? E o último Salmo, 89:30. Glória a Deus. Salmo 89, versículo 30. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus estatutos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, punirei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Contudo, não retirarei totalmente dele o meu amor, jamais faltarei a minha fidelidade. Então a obediência não é quando tudo vai bem, principalmente quando você não quer fazer. Então a gente não pode relutar com a palavra de Deus. Isso traz os céus abertos. Então esses versículos Deus colocou no meu coração como características de ter um céu aberto. Agora, o que seria o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo parou sobre ele? Ali muitos também colocam como batismo no Espírito. Não vou ter uma discussão teológica, isso é fé. Jesus, ele precisava do Espírito Santo, porque cada um ele tem uma função. Você percebe que sem o Espírito Santo a gente não consegue exercer o poder de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é o poder de Deus. Então você não consegue olhar para Jesus e não ver o Espírito Santo e não ver Deus. Aí você vai ver, Romanos 8,14 diz assim: pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então peraí, só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito? É o que o versículo está dizendo.
Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então a gente não pode colocar o Espírito de Deus de uma forma qualquer. A gente não pode exercer o nosso ministério na igreja sem o Espírito Santo. É Ele quem discerne os dons, é Ele que separa, é Ele que escolhe. É Ele que, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7, nos dá um poder, amor e equilíbrio. Alguns falam moderação, mas é um espírito de coragem e não de covardia. Então a gente precisa entender como nós estamos direcionando a nossa vida com o Espírito Santo. Por isso Jesus cumpriu essa palavra. Jesus não precisava batizar, porque tem a característica de sepultamento. Você morre para o mundo e nasce para Cristo. Então ali Jesus também não precisava, ele não tinha pecado. Mas ele estava mostrando que ele estava querendo apresentar a verdadeira obediência que a gente precisa ter. Ele não veio fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade do Pai. Então a gente precisa entender que sem o Espírito Santo a gente não consegue nem entrar no céu, irmão. Então a gente tem que realmente entender a relevância dessas coisas. Amém? E a palavra guiado, ela tem um significado tão profundo. Um dos significados é pegar pela mão e conduzir até um lugar, ensinar, ser professor, guiar. Então você ser guiado pelo Espírito Santo não é uma coisa qualquer, é tudo que você precisa. A palavra diz que aquilo que está profundo em Deus, só o Espírito Santo pode alcançar. E aquilo que está profundo no homem, só o Espírito Santo pode alcançar. Então se a gente quer viver uma plenitude, a gente depende do Espírito Santo. Até Jesus nos ensinou isso. Amém? E a palavra de Deus está em Jeremias 42:5. Então eles disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor, seu Deus, nos disser por meio de você. Seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor, nosso Deus, a quem pedimos que você ore por nós, para que tudo corra bem conosco, a obedecermos à voz do Senhor, nosso Deus. Percebam como que até os versículos que Deus colocou no meu coração, eles têm semelhanças. Você não pode ouvir a voz de Deus e não ser um obediente. Você não pode ouvir a voz de Deus sem ter o discernimento do Espírito. Olha como que os três eles vão se unindo na nossa vida. Isso se torna uma plenitude. Isso se torna uma igreja relevante. Só que hoje, o relacionamento, a persistência, a continuidade é o que tem faltado no povo cristão. A gente recebe algo de Deus, daqui a pouco a gente abandona, daqui a pouco a gente desiste, daqui a pouco a gente entrega, e não é isso que a palavra está querendo trazer para nós. Aqui você entende que ao ouvir a voz de Deus, seja para algo bom, seja para algo ruim, você vai obedecer porque Deus sabe o que é melhor para você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Por que do Espírito Santo? Lucas capítulo 4, versículo 1 é a mesma passagem que a gente está lendo em Marcos. Mas o que me chamou a atenção, Lucas foi o único que disse o seguinte: depois que Jesus foi batizado, recebeu o Espírito Santo, ouviu a voz de Deus, ele foi levado para onde? Quem que levou ele para o deserto? Entendeu? A gente precisa dar valor realmente aos princípios que Jesus está apresentando. Mas olha, Lucas 4:1 diz assim, ó, Jesus cheio do Espírito Santo. Ali ele recebeu a plenitude. Ali ele recebeu algo que ele seria guiado o suficiente para abençoar outras pessoas. Só que hoje as pessoas estão achando que a pessoa ser cheia do Espírito Santo, eu não tenho nada contra quem faz isso, que às vezes até eu faço, não é ficar falando em línguas e rodando dentro da igreja. Isso é uma das manifestações do Espírito. Mas a pessoa que é cheia do Espírito, você olha pelo fruto. Você não olha pelo algo externo, você olha pelo fruto. Aonde que eu vejo isso? O meu pai te vê como árvore. Deus nos enxerga como árvore. Por que ele fala isso? Porque ele entende como fruto. Se você não der frutos, ele te corta na raiz. Mas se você der frutos, ele vai te podar. Então a gente precisa entender que Gálatas 5 apresenta o fruto, viver do Espírito e viver da carne. Aquilo que você mais manifesta é aquilo que você vive. Então se você está cheio do Espírito Santo, você está dando o fruto que Gálatas 5 apresenta. Então a gente não pode fugir dessa existência. Aí Marcos 1,13 fala que ele foi tentado ao deserto. Só que interessante que Jesus não foi tentado quando teve
fome. Eu e o Fernando estava até conversando sobre isso outro dia. Jesus foi tentado todos os dias no deserto. Ele foi tentado, ele foi perseguido até mesmo pelos animais, mas os anjos o serviam. Só que quando Jesus teve fome, numa dificuldade extrema, Satanás veio de uma forma diferente para tentar Jesus. Eu nem vou entrar nesse contexto, mas quando você lê em casa, você vai perceber que Satanás tentou Jesus em 3 áreas da nossa vida. É onde ele só lutou somente com a palavra. É esse o contexto que eu quero que você entenda. Porque a palavra de Deus é o Espírito Santo. Aonde que está isso na Bíblia? Efésios 6,17. Você tem que lutar com o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é a espada? É a palavra de Deus. Só que a gente quer enfrentar Satanás, a gente quer enfrentar a dificuldade, a gente quer transformar o caos sem a luz da palavra. Você vai perceber que o Espírito Santo, ele pairava sobre a terra e o mundo já era um caos no início de tudo. Só teve uma transformação, só teve uma mudança depois que Deus disse alguma coisa. O que eu aprendo com isso? O caos só vai se transformar em bênção quando você declarar a palavra. O que isso tem a ver com o momento de Jesus no deserto? Jesus não discutiu com Satanás, Jesus não impôs o entendimento dele, Jesus dizia: está escrito. Então a gente precisa entender a riqueza que é a palavra de Deus nas nossas vidas, entender o momento que a gente tem que exercer nas nossas atitudes. Tem gente querendo levantar incenso e Deus está mandando andar. Tem gente construindo altar e Deus está mandando você se movimentar. A gente tem que entender o tempo e o momento das coisas. Sem o Espírito Santo a gente nunca vai saber. Sem um relacionamento com o Espírito Santo a gente nunca vai saber. A palavra do Senhor diz também para a gente não vos embriagar com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí a gente, lendo de uma forma muito tranquila, é como se Deus estivesse condicionando o homem a falar: olha, você tem que se encher do Espírito Santo. Eu acho melhor você se encher do Espírito Santo. Não, o prefixo da palavra está dizendo que é uma ordem de Deus. Encher, Deus está mandando você se encher do Espírito Santo. Por isso Jesus ele pôde ser levado ao deserto, porque ele estava numa plenitude com o relacionamento com Deus. É um princípio que Deus estava estabelecendo nas nossas vidas. E perceba que é uma coisa que tem faltado no povo de Deus hoje em dia. As pessoas têm exercido um argumento, uma discussão, qualquer informação, sem direção do Espírito, sem sequer um sinal, sem sequer uma direção que seja simples, porque às vezes a gente quer ver um anjo, a gente quer ouvir uma voz. Não, vai vir do seu interior. Você tem que discernir essa voz que o Espírito Santo está falando com você, para aí sim nos tornarmos uma igreja relevante. Se eu olhar o seu Facebook, o seu Instagram, será que tudo que você fala, tudo que você se manifesta, tudo que você exerce ali tem sido algo relevante? Será que dentro da sua casa, será que com a sua família, no seu ministério, em qualquer área das nossas vidas, a gente precisa ser relevante? A gente não pode fazer simplesmente por fazer. Perceba que esses 3 elementos também nos trazem uma doutrina, também nos trazem um ensinamento, princípios. A gente nunca fala o que quer, a gente nunca fala o que pensa, senão a gente tem essas consequências de colher aquilo que a gente plantou. E no final de tudo, seremos não só condenados, iremos pagar conta de tudo aquilo que a gente fala. E a gente se esquece dessas coisas e começa a viver uma vida muito natural, muito tranquila. Quantas pessoas hoje tinha tanta dificuldade de se relacionar com Deus devido ao trabalho, devido à família? Hoje a pessoa está em casa e não se relaciona com Deus. Eu lembrei de um testemunho que eu falei outro dia na sexta-feira. Alguns anos atrás, não, foi 2, 3 anos atrás, eu estava assistindo uma série, o pastor nem gosta mais. Eu estava doente em casa, minha esposa começou a assistir uma série e eu fiquei 6 horas assistindo essa série. Já era madrugada, eu falei: meu Deus, preciso dormir, né? Tudo bem. Ela levantou, foi fazer outras coisas, eu desliguei a televisão. Quando eu coloquei a mão na cabeceira do sofá e fui levantar, o Espírito Santo falou comigo assim: você nunca ficou esse tempo todo na minha presença. Obrigado. Depois disso eu nunca mais fui mesmo. Chegando em casa, mandando mensagem para o meu esposo no caminho, eu falei com ela: poxa, eu perdi tempo na segunda-feira. Hoje já é quinta, eu perdi tempo na segunda-feira. Eu estava remoendo que eu fiz uma coisa, depois me arrependi. Supondo, eu fiquei à toa. Eu não queria, eu não deveria.
lutar para ser relevante. A gente precisa lutar para não perder tempo. Todas as vezes que eu começo a orar, eu falo: Deus, eu não quero perder tempo, eu não quero perder tempo. Por que eu falo isso com Deus? Porque com Deus não tem tempo perdido. Mas é com Deus, não é fora de Deus. Mas a gente acha: porque eu já tenho tantos anos, não interessa. Porque eu já fiz isso há tantos anos atrás, não tem problema. A pessoa só se lembra daquilo que ela fez há 20 anos atrás e hoje. Então a gente precisa sustentar aquilo que Deus tem nos dado. A gente precisa ser relevante àquilo que Deus colocou dentro de nós, que foi um poder, que foi o próprio poder dele dentro de nós. Deus não quer passar, Deus não quer somente curar você, Deus quer habitar em você, Deus quer relacionar. Só que isso não parte somente de Deus. A Amanda fala isso comigo em todas as ministrações dela. O primeiro passo já é de Deus, o segundo que é o seu. E é isso que a gente precisa entender. A gente fica esperando às vezes Deus fazer. Deus não tem que fazer isso, não, Deus já fez. O pastor tem ministrado isso sempre. O que você precisa, Deus já fez. É isso que a gente precisa entender. Só que a gente não quer se esforçar. Eu conversando com algumas pessoas e Deus me deu um entendimento. O reino de Deus não tem competição. Quando teve competição, Jesus já cortou na raiz. Mas o reino de Deus é por esforço. Aí a pessoa não se esforça, fica olhando quem se esforça, compara a vida dela com quem se esforça, fala que Deus não está com ela. Pode ser eu, pode ser você em algum momento da vida, principalmente no ministério. Reino de Deus é tomado por esforço. A graça, ela vem pela salvação, é algo de Deus. Então a gente pode ficar do jeito que a gente está aqui e esperar Jesus voltar. Só que não é isso que Ele quer. A gente precisa exercer a autoridade da igreja, e isso é por esforço. Quantos cultos você veio presencial? Mas não pode. Não vou discutir isso. É a sua fé, é o seu relacionamento com Deus que está em xeque. Então tudo bem, você não veio na igreja, você está assistindo o culto? Se eu não me engano, é mais de 300 membros, não dá 50 pessoas na live. Será que a gente está priorizando? Será que a gente realmente está exercendo aquilo que a gente precisa exercer? É isso que está em xeque. Relevante. Será que estamos sendo relevantes? Será que as nossas atitudes são relevantes em todas as áreas das nossas vidas? Não estou falando perfeição, mas estou falando busca da perfeição. Amém? Atos capítulo 1, versículo 2 diz assim: até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava. Será que a gente não precisa do Espírito Santo? Jesus é a maior prova do que a gente precisa do Espírito Santo. Então eu trouxe um elemento mais aflorado em relação ao dia de hoje, porque a gente mal se relaciona com o Espírito Santo. Por que eu falo a gente? Porque ninguém aqui está isento disso. Olha para você hoje e fala assim: não, o que eu faço para Deus é suficiente. Se você disser isso, me desculpa. Então eu nunca vou dizer que eu vou estar contente com aquilo que eu já fiz ou faço para Deus, porque a gente sempre pode mais. A gente sempre pode mais. E é isso que a gente precisa entender. Amém? Amém. Glória a Deus. Isso eu coloquei os 3 pilares em relação a uma igreja. Agora eu coloquei a palavra fundação. Eu acho que eu queria até um mestre logo, porque a fundação é pilar, é planta. A fundação do Evangelho está em Lucas 9:23. Abra, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 9:23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. São 3 elementos. Mais uma vez: negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Cristo. Negar a si mesmo, a psique da palavra, essa coisa muito bonita, né, quando a gente estuda. O entendimento de negar a si mesmo não é você negar pecado. Negar pecado é sua obrigação. Negar a si mesmo é você negar o seu eu, suas próprias vontades. Às vezes é algo que nem é pecado na sua vida, mas eu estou falando: me entrega, eu não quero isso na sua vida. Carregar a sua cruz dia a dia, todo dia você tem uma cruz. Agora, perceba que quando você abandona a sua cruz,
você nega Jesus, é tudo que Satanás vai fazer. Você pode estar dentro da igreja, mas se você negar a cruz, você está fazendo o que ele quer. E entenda que é a sua cruz. Tem gente morrendo, tem gente se afogando, porque está carregando cruz que não é da pessoa. Está carregando cruz do filho, cruz do marido, dependendo daquilo que não é da sua vida. E seguir a Cristo é sofrer o que Cristo sofreu, é algo muito simples. Significa se compadecer do que Cristo sofreu. Isso é ser alguém relevante. Ali eu falei do parâmetro da igreja, agora do parâmetro individual, eu e você. Para sermos relevantes, a gente tem que negar nós mesmos, carregar a nossa cruz e seguir a Cristo. Mas isso não é um dia ou outro, não é no domingo eu sou crente, eu coloco louvor e tal, mas chega na segunda-feira, minhas práticas mudam. Eu não sustento aquilo que eu recebi da igreja. Então não adianta nem você vir na igreja, você só está fazendo volume. Eu garanto que a intuição e a direção do pastor não é essa, não é encher a igreja, é transformar vidas. Então a gente precisa entender o que eu e você estamos fazendo de algo relevante através desse versículo. Negando a si mesmo, carregando a cruz e seguindo a Cristo. Amém? E eu coloquei alguns pilares. Você vê que tudo é uma construção, né? 1 Coríntios 15, 58. Esse versículo, ele está, além de cravado no coração, ele está costurado, ele está prensado. 1 Coríntios 15, 58. Garanto que muita gente conhece esse versículo, porque eu falo ele quase todo dia, né? Todo momento. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Isso é ser relevante. Agora, olha que interessante: ser firme, inabalável e abundante. Aí Deus nos deu um entendimento que tudo por ser um processo. Romanos 12, 2, para que experimenteis o que é bom, perfeito e agradável. Isso é um processo. Até a escrita do versículo é um processo. Então, para você ser abundante no reino de Deus, primeiro você precisa ser inabalável. Para você ser inabalável no reino de Deus, primeiro você precisa ser firme. É interessante que sempre que eu falo esse versículo, vem na minha mente: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele, três coisas de novo. Tem muita gente resistindo ao diabo sem se sujeitar a Deus. Posso te falar uma coisa? Você vai morrer, você vai apanhar. A gente precisa entender a luz da palavra. Sozinho não podemos fazer. Por isso que Jesus disse isso: sem mim nada podeis fazer. A gente nem expulsa o nome do nome, é o nome dele. Olha como que a gente depende de Deus e às vezes a gente se esquece disso. A gente quer ser relevante, dar uma opinião, de expressar uma informação, mas não foi nem Deus que mandou você falar. Eu não vou nem falar dos profetas. Eu vou trazer Ezequiel, 2 Samuel 13. Diz que é o Senhor, mas não é o Senhor. Então a gente precisa de discernimento do Espírito. Aí eu aprendi que quando você recebe o Espírito Santo, seja no batismo, seja na manifestação, e você entende da teologia que você crê, você tendo o Espírito Santo, automaticamente você tem discernimento do Espírito. Agora, se você não exerce esse discernimento, você não pratica ele não vai desenvolver. Por isso a Bíblia fala: viver da carne e viver do é todo dia. Se você não praticar o seu espírito, ele nunca vai se tornar forte. Espírito forte, carne fraca. Agora, quando a carne está forte, o seu espírito está fraco. Isso não tem como nem discutir. Será que a gente está vivendo dessa forma? Aí eu peguei: o que é firmeza? O que é ser firme? Significa estar seguro, fixo, que não cede com facilidade, resistente, sólido, sem tremor ou vacilo, sem alterações, constante e estável, determinação, decidido, enérgico. Às vezes eu fico enérgico, acho que eu sou firme, resoluto, sólido, seguro, que não se deixa influenciar, perseverante. Isso é ser firme. Perceba que isso você vai entender que é a fé. Vamos colocar você ser firme, é fé. Porque a sua fé ela não pode se locomover. A sua fé ela precisa estar estabilizada em um lugar, que é Cristo.
Não adianta você ter fé em Deus e pedir ajuda do irmão. Se você tem fé em Deus, é Deus que vai responder o que você tem que fazer. A sua fé só está em Deus e não nas outras coisas. Isso é ser firme. As coisas não se movimentam. Por isso que Deus falou de semente. Quando você lança uma semente, você já viu a semente ficar andando na terra? Você já viu a árvore se movimentar? É o mesmo entendimento da fé. A fé não se movimenta em outros lugares, ela está firmada em uma coisa só. Por isso que a semente ela nasce para baixo e depois para cima. Ela cria uma firmeza, isso é fé. Você está firmado nas raízes em Cristo, não tem outro movimento. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa qualquer. E eu sei que eu e você passam por momentos que a nossa fé ela começa a dar uma balançada. Você fala, será? Acabou, já não tem mais fé. Se não duvidar no seu coração. Dúvida milita com a fé. Então a gente não pode viver com dúvida. Ou você acredita, ou você não acredita. Ou você é firme, ou não é firme. Não tem meio termo. Amém? Aí eu coloquei, firme está ligado ao propósito. E olha que interessante, não agirá precipitadamente. Você não vai agir de uma forma precipitada. Por quê? Porque você está firme. A pessoa vem, te lança aquela informação, ofende você. Se você está firme, você não vai agir precipitadamente. Porque você está firme. Isso não vai abalar você. Amém? Inabalável, fortemente apoiado, firme, fixo. Abre aspas, rocha. Profundamente arraigado, enraizado, que não se pode dobrar ou curvar, inquebrável, inflexível, está ligado ao propósito, que não cede. Então a gente não pode ser inabalável na questão do propósito. Você crê que em Cristo há um propósito na sua vida, você não pode ser inabalável. As pessoas não podem falar algo na sua vida, você fala, eu acho que eu vou para cá. É aí que está o vento de doutrina. A pessoa não tem o conhecimento da palavra, ela não está firmada na raiz da palavra. Ela ouve, Deus age dessa forma, ela começa a ir para esse lado. Ela começa a ouvir outra pessoa, não, Deus age assim, aí ela vai agindo para o outro lado. Não é isso que Deus quer que a gente seja. Isso é vento de doutrina, você vai seguindo coisas aleatórias. Você não está firmado, não é isso que Deus quer. Amém? O que é inabalável? Nada para você, nada tira o seu foco. Abundante, que existe em grande quantidade ou abundância, farto, que é numeroso, que demonstra ser produtivo, fértil, está ligado ao terreno, fecundo com ideias ou expressões, que fala muito ou demais, acho que isso aí sou eu. Loquaz, então tem a ver com a eloquência também. Então ser abundante é necessário para você abençoar outras pessoas. Como que você vai encher alguém se o seu recipiente não tem limites? Não é algo que flui, é uma cisterna, é algo parado, como o pastor já pregou algumas vezes. A gente precisa entender que para ser abundante é em tudo. Principalmente o versículo fala, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Glória a Deus. Nada do que você faz é em vão, nada, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Mas a gente se esquece, eu tenho que ministrar e o fogo cair, não é isso, somente isso. A gente tem que entender o que Deus quer fazer. Quando você entender o que Deus quer fazer, você não vai se frustrar, você não vai se arrepender, você vai entender o propósito de Deus, e isso é necessário, o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Hebreus 12, 26. Estou quase encerrando. Hebreus 12, 26. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, a declaração ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então, isso tudo que está trazendo é o que Deus quer colocar no nosso coração. Ele não está colocando em coisas abaláveis, e sim em coisas inabaláveis. Mas olha que interessante, essa palavra, pela qual, significa uma dependência. Você não pode ter, você não pode receber a graça de Deus de qualquer forma. Você não tem a graça de Deus para você fazer o que você bem entende. Você não tem a graça de Deus para você falar o que quer. Você não tem a graça de Deus para exercer o que você quer. Aí que está o contexto.
para a qual ou pelo qual sirvamos a Deus. Então, peraí, você recebe a graça para servir a Deus. Além de servir a Deus, você não vai servir de qualquer forma, é com temor. Geralmente falta muito isso nas igrejas, estão tratando a palavra do Senhor no momento do culto, tudo de qualquer forma. A gente levanta para beber água, é banheiro toda hora, é distração. Você está desprezando a graça de Deus, eu não posso deixar de falar isso. Estou falando que Deus é um Deus habitolado, não é isso, mas é uma reverência, há um temor. O significado de temor não é medo, é de profunda reverência, é profundo respeito que a gente precisa ter. Você não precisa ter medo de Deus, mas você não pode tratar Deus de qualquer forma. É isso que a graça e essa palavra está trazendo para as nossas vidas. Isso nos faz ser alguém relevante, porque você não está sendo aquilo que o mundo está sendo. Senão, Romanos 12:2 a gente pode anular a nossa vida. Romanos 12:2 a gente pode arrancar da Bíblia. Não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo. A gente tem que ser o contrário. Enquanto alguns estão, desculpa a palavra, estão falando mal, você tem que ficar quieto, não precisa nem retrucar. Só se Deus tiver essa autoridade. São poucos que são como Silas Papaiá, irmãos. São poucos. Então a gente precisa entender quem a gente é, o que a gente precisa fazer. Há uma necessidade, há algo que Deus colocou na sua vida, por isso é um corpo. O dedo não é maior do que a mão e nem menor do que a mão. O braço não é menor do que a perna, porque não tem esse comparativo do tamanho, é porque cada um foi chamado para alguma coisa. Então a gente precisa entender, você precisa entender, o que eu estou fazendo é algo relevante. Todos os dias eu acordo e faço algo relevante. Será mesmo que a gente tem sido abundante, tem sido inabalável, tem sido firme todos os dias? Eu estou falando que o problema não vai vir, você não vai desanimar. Você tem que lutar contra isso. Você não tem que se entregar, você não tem que desistir das coisas. Você tem que lutar. É isso que significa esforço. A gente vai ter problema, a gente vai ter dificuldade, mas a gente tem que se esforçar a ser relevante. Quantas vezes eu garanto que o pastor devia estar por dentro assim, preocupado, destruído, mas ele entregou para Deus, ele não externou isso para ninguém, porque a fé dele está em confiar em Deus e não no que pode acontecer. É isso que a gente tem como exemplo, e é isso que a gente precisa viver todos os dias. Todo mundo que está assistindo, todo mundo que está aqui, a gente tem algo para ser exercido, mas não pode ser de qualquer maneira. Amém? Tiago 22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte e logo se esquece, mas operoso na prática, esse será bem-aventurado no que realizar. Então não é você ouvir a palavra de Deus que tudo vai mudar na sua vida, é você ouvir e praticar, é você ouvir e exercer a sua fé. Se você não crê que Deus pode mudar a situação do país, não ora. Como diz a Darlene, primeiro você precisa crer, para depois você exercer. Se você não crê que algo pode mudar, você está falando em vão. Então é isso que a gente precisa entender, estamos sendo relevantes. As nossas atitudes estão sendo relevantes, a gente não está aqui para perder tempo, Jesus não morreu à toa. Por isso a gente não pode perder tempo. Não estou falando que a gente tem que mudar tudo de uma vez, não, é discernimento, é saber o que Deus quer na minha vida, nessa igreja, na sua vida, é o suficiente. Isso é cumprir o propósito. Amém? Último versículo, Hebreus 5:8. Volta aí. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser autor da eternidade, salvação para todos os que lhe obedecem. Tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Entenda, para nós sermos relevantes hoje, a gente precisa primeiro obedecer, sofrer e aperfeiçoar. Perceba que isso é um processo. A gente vai obedecer, a gente vai sofrer por causa da obediência, mas a gente vai aperfeiçoar aquilo que Deus está colocando em nós. Esse versículo eu poderia encerrar, mas a continuidade desse versículo, que é o ponto-chave de hoje em dia. Vamos continuar, versículo 11. A esse respeito temos muito o que dizer,
mas difícil interpretação, porque vos tornastes lento para aprender. Com efeito, devendo a ser mestre, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercidas para discernir tanto bem quanto mal. Resumindo esse versículo, pessoas que já eram para ser mestres. Talvez eu e você numa caminhada com Cristo. Eu não sei quanto tempo você aceitou Jesus. Mas aqui está dizendo que por falta da prática da fé, por falta da prática com Deus, do relacionamento com Deus, a pessoa regrediu, começou a se alimentar de Deus, começou a depender das coisas. Tem momento, irmãos, que eu não preciso depender do pastor, mas eu sei a autoridade do pastor na minha vida. Agora, se eu sempre busco algo com ele, eu estou sendo criança, porque eu não estou sabendo lidar com aquilo que eu preciso praticar. Ele não tem que te carregar no colo. A Bíblia não fala que o pastor veio para te carregar no colo, ele veio para te conduzir. O que é conduzir? Vai para lá, é você que tem que fazer a sua parte. Só que hoje a igreja tem sentido falta justamente dessa prática da fé. Os membros, as pessoas, os líderes, eles deixam de praticar a fé e destroem a igreja. É destruir a igreja de uma forma literal. As pessoas estão dizendo que a Bíblia é uma coisa que não é. As pessoas já estão vivendo essa era, principalmente por causa da internet. As informações erradas, as informações que não são verdadeiras. Se você não tem o conhecimento da palavra, você é levado, Deus age assim. Por quê? Porque o cara fala bem, porque o cara disse ali no versículo, porque o cara mostrou algo para você, mas você não tem nada firmado. Por isso a gente é levado em vão. Por isso a gente não pode lidar de qualquer forma. A gente não pode ter o evangelho de qualquer forma. Eu e você é prova disso. Se a gente parar de praticar, a gente vai retroceder. Se a gente tiver uma fé superficial, a gente não vai sobreviver. E sem fé é impossível agradar o Senhor. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Passei até um pouquinho da hora. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então hoje a gente precisa ser relevante. Talvez até no momento agora você não se posicionou para algo relevante. Eu garanto para você que alguma coisa o Espírito Santo te lembrou. Alguma coisa o Espírito Santo alimentou o seu coração. Porque a palavra do Senhor diz que tanto o querer quanto o efetuar vem de Deus. Então as vontades que você sente, não só no relacionamento, mas do propósito de Deus, vem do Senhor. Sem Ele a gente não pode fazer nada. Mas a gente tem que ser relevante. A gente não pode ser algo qualquer. E eu não falei o significado de relevante, mas está aqui, que tem relevo, que tem importância. Então a igreja ela tem que ter uma importância. Se a igreja é relevante, ela vai ter importância onde ela está localizada. Que se salienta, que se sobressai. O que é salienta? Algo como destaque. A igreja tem que se destacar, a igreja tem que sobressair sobre as situações que existem no mundo. A igreja não está isenta da política, de nada. Nós somos seres humanos, nós vivemos aqui. A gente tem que exercer a autoridade do reino neste lugar. De grande valor ou interesse, a igreja precisa ter esse grande valor. A igreja precisa ter esse grande interesse. Isso é ser uma igreja relevante, essencial, indispensável. Será que a igreja tem sido isso nas nossas vidas? Será que eu e você tem sido isso na vida de alguém? Não pelo próprio interesse, mas sim pela vontade de Deus, daquilo que Deus colocou na nossa vida, aquilo que Deus outorgou. O que é outorgar? Deus colocou dentro de nós, Deus preencheu a nossa vida. Por isso que Atos capítulo 1, versículo 8 diz que a gente recebe o poder simplesmente por um propósito: levar o Evangelho. Para ser minhas testemunhas. Você não recebeu o poder para ficar fazendo show, não. Você recebeu o poder para levar o Evangelho e basta. Só que no meio desse Evangelho há grandes manifestações. Por isso a gente precisa ser relevante. A gente não pode perder mais tempo, a gente não pode abandonar as coisas, a gente não pode desistir facilmente. É isso que vai trazer o aperfeiçoamento, é através do sofrimento. É algo que a gente tenta fugir, mas não adianta. É preferível você ser mais forte do que você ficar diminuindo a sua cruz. Não adianta você ficar tentando serrar a cruz, é preferível você ser mais forte.
que aí sim você vai conseguir carregar ela. Amém? Quero fazer uma breve oração, mas eu creio que o Espírito Santo vai te direcionar alguma coisa. Eu creio que o meu espírito estava quase pulando na cadeira com tudo que aconteceu, porque foi uma confirmação da palavra que Deus havia me dado. Mas não adianta você sair daqui e ser a mesma pessoa. Não adianta daqui a uma semana você não sustentar o que Deus te deu. Eu achei lindo, a juventude já leu o Novo Testamento, já está indo para o Antigo Testamento. Algo simples, estão se esforçando. Daqui a pouco é o destaque, daqui a pouco é aquilo que sobressai e as pessoas não vão entender. Simplesmente pelo esforço. Assim sou eu e você no relacionamento com Deus. Para de dar ouvido a Satanás e fala assim: você não consegue, você pecou de novo, você errou. Quem te sustenta é Deus. É Deus que sabe o tempo das coisas na sua vida. Não aceite cair e ficar caído. Eu vejo várias vezes quando eu falho, quando eu peco, eu falo, faço ou falo alguma coisa que não deveria. É como se eu me visse levantar e bater poeira. Mas todas as vezes que eu deposito a minha confiança em Deus, todas as vezes que eu tento resolver com a força do meu braço, só piora a situação. Então hoje é o tempo da igreja ser relevante. Essa igreja vai tomar essa cidade. Essa igreja vai impactar essa cidade. A igreja vai conquistar o mundo. A gente precisa crer nisso, porque esse é o nosso propósito. A explosão não vai ser em vão. As luzes não foram lançadas à toa. Os evangelismos não foram em vão. A tecnologia não está sendo em vão. Basta uma pessoa que o avivamento vem, mas vai alcançar todos que são necessários e são dispostos a viver. Mas entenda, Deus não só quer, como vai usar você. Você não está aqui em vão, você não é só ouvinte, você é praticante. Mas você precisa se esforçar e você precisa ser relevante nesse meio. Amém? O culto podia ser 3, 4 horas, às vezes eu entendo o porquê disso. Porque se a gente limitar o Espírito Santo, a gente não tem intimidade, não consegue ser desobediente. Eu estou correndo para acabar. Mas a vontade é de ficar justamente por isso. Porque quando a gente está em casa, desculpa, eu sei que a gente luta para fazer uma coisa com Deus. Principalmente quando está numa mudança da prática. Mas quando a gente se torna inabalável, as coisas mudam. Você não consegue mais viver sem, você não consegue mais parar, você só consegue fazer aquilo. Talvez você não esteja nesse nível ainda, mas é o que Deus está trazendo como misericórdia para você. Deus está trazendo essa misericórdia porque a gente não pode viver de misericórdia. A gente tem que viver pela obediência. Misericórdia é anulação de sentença. Deus está anulando uma sentença. Deus não está falando para você viver da misericórdia dele. Deus está falando para você viver da obediência. Por isso é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua bondade, pelo teu amor. Te agradecemos porque nós cremos que a tua palavra, quando ela é lançada, ela não volta vazia. Mas nós também entendemos que a semente é a mesma que muda o terreno. Nós precisamos mudar, nós precisamos transformar esse terreno em um terreno fértil. Mas pedimos ao Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Sara a nossa alma, sara o nosso espírito, sara a nossa mente, Pai. Renova, meu Deus, o entusiasmo, o ânimo, o vigor de relacionar com o Senhor. A gente não precisa ver, não precisa tocar, não precisa sentir, mas a gente tem a certeza que o Senhor se faz presente. E assim é o nosso relacionamento com o Senhor. Seja algo inabalável, seja algo firme, mas principalmente abundante, Senhor. Nós queremos que o Senhor faça tantas coisas nas nossas vidas, mas o Senhor não nos tem de uma forma que o Senhor queira. Por isso a tua palavra diz que a tua vontade é que todos sejam salvos e vivam no pleno conhecimento da tua palavra. Plenitude é viver cheio, é viver abundante no conhecimento do Senhor. Por isso muda a nossa história, que a cada atitude, a cada pensamento sejamos relevantes, Pai. Venhamos exercer a autoridade que o Senhor nos deu, que não foi em vão, Pai, mas que venhamos entender o propósito que cada um carrega e o propósito de exercer sobre esta igreja, meu Pai. Alcance, Senhor, os lares, alcance, Senhor, as famílias, meu Pai. Transforma, meu Deus, a nossa vida para que o teu nome seja glorificado, exaltado. Irão seguir as manifestações que ocorrem não só neste lugar, mas na nossa vida, meu Pai, porque nós vivemos a tua palavra, meu Pai. Pedimos ao Senhor a graça, a sabedoria, o discernimento, meu Pai. Clamamos também pela tua misericórdia, Senhor, mas nós queremos viver através da obediência, porque foi o que Jesus nos ensinou. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, fala que Jesus foi crucificado.
recebeu uma morte de cruz, porque foi obediente. E é isso que Cristo passou para nós, a obediência, a submissão, o temor, o amor que nós temos com o Senhor, Pai. É isso que vai nos sustentar nos dias de hoje, Pai. Nós te agradecemos por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o nome do Senhor.